Bom dia a todas e todos. Desculpem a nossa falha técnica. Nós vamos voltar agora. Essa mesa é a mesa Novas Abordagens Metodológicas para o Estudo das Violências. Traz esse tema bastante complexo e desafiador. E nós estávamos na apresentação do professor Carlos Augusto Moreira de Souza, que é professor da UERJ e é, então, especialista em modelagem matemática, estatística e computacional. Eu vou passar de volta a palavra para o professor para ele retomar a sua fala e desculpem aí qualquer problema, são as questões das informáticas. Então, professor Carlos, por favor, a palavra é sua. Ok, obrigado. Vou compartilhar aqui de novo minha apresentação. Eu vou voltar um pouquinho antes de onde eu parei de falar, porque eu estava falando aqui, eu não sabia que vocês não estavam mais me ouvindo. Então, eu vou voltar daqui no estudo da Maria Fernanda, onde ela avaliou, né, usando o índice de Moran, se existia uma autocorrelação espacial, né, da distribuição dos homicídios nos 96 distritos de São Paulo, nesses 4 anos, né, de 2000, 2005, 2010 e 2015, e a gente percebe claramente que há um conglomerado de altas taxas em duas localidades, né, em 2 faixas de regiões, e aqui de baixas taxas, e esse comportamento ele vai se modificando ao longo do tempo, né? Então, 2000 tinha essa configuração, em 2005 passou para essa, e assim sucessivamente vai tendo uma redução, né, desses clusters, desses conglomerados de altas taxas e de baixas taxas, vai reduzindo com o passar do tempo. Então, é importante perceber que se existe a ocorrência de autocorrelação espacial, uma modelagem de regressão linear, por exemplo, né, seja ela multivariada ou não, ela não vai dar conta de considerar o efeito desses vizinhos, né, na modelagem. Então, é importante a gente pensar, dada uma pergunta, né, de pesquisa, se eu quero, por exemplo, investigar se alguma característica socioeconômica afeta a distribuição de homicídios, né, eu tenho que pensar se essa distribuição de homicídios no mapa, no espaço, ela está associada a alguma correlação espacial, também no espaço temporal, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em definir o que a gente vai chamar como é que a gente vai definir essa autocorrelação espacial, e ela vai ser definida através de uma matriz de proximidade espacial, né, que a gente chama de matriz de vizinhança. Então, dado N áreas lá de A1 até a N, essa matriz ela vai considerar ou não, né? Vai ser 1 para se é vizinho ou 0 para se não é vizinho, em 2 municípios, segundo alguns critérios. Um primeiro critério possível é você pensar na distância entre centroides desses municípios, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai pensar se esse município aquele é vizinho dos que estão ao redor dele, se a distância do centro dele até o centro dos vizinhos, né, uma distância D qualquer, se ela for menor que um valor previamente estipulado, então aquele município vai ser dito como vizinho dos que estão ao redor dele, né, vizinho de primeira ordem, né. Se caso essa distância seja maior que esse D, essa distância definida, então aquele vizinho, aquele município não vai ser vizinho. Tá? Então essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é se qualquer desses municípios no mapa, se eles compartilham um lado em comum, né, com algum outro que está ao redor dele, ou seja, se a fronteira física, né, se bate, né, um lateral do município, né, a fronteira geográfica outra fronteira, se tem essa interseção, né, entre fronteiras, ele vai ser vizinho, caso contrário não vai ser vizinho. Ou, por fim, também alguns estudos usam uma métrica entre a distância, né, que essa fronteira faz entre 2 municípios sobre o total da área do município, para ver se é relevante ou não esse tamanho de fronteira compartilhada. Então, baseado em alguns critérios, você vai primeiro estipular qual município é vizinho de qual, para poder considerar, né, na sua estimativa da modelagem, a vizinhança.
Então, o primeiro modelo de formulação espacial, né, o modelo CAR, que é o modelo autoregressivo condicional, ele é um modelo onde você vai ter uma matriz W de componentes do erro com efeitos espaciais, que é a matriz de proximidade vai dar conta de entrar com essa característica, e o lambda é o coeficiente de autorregressivo, tá? Então, a nossa hipótese nula é de que não há correlação entre a taxa de homicídios nesse espaço geográfico. Então, se não há autocorrelação, esse lambda então seria zero, e aí todo esse termo aqui do erro vai ser anulado, né? Vai ficar somente, os homicídios vão depender somente das covariáveis, né? De socioeconômicas e de um erro aleatório, né? Então, no caso contrário, caso exista realmente a correlação espacial, a gente vai considerar essa autocorrelação na análise, tá? Na estimativa das taxas de homicídio para cada município. Só como eu falei anteriormente, esse evento, né, a distribuição desse evento, ela não acontece somente num dado momento, ela vai acontecer no tempo, né, também. Perceba que em 2000, a configuração espacial dos homicídios em São Paulo, por exemplo, nesse estudo, é bem diferente da configuração espacial, né, da distribuição espacial dos homicídios em 2015. Então, se você quer realmente considerar a ocorrência dessa modificação, você precisa lançar a mão, vou passar aqui devagar, de um modelo espaço-temporal, né, onde, além da correlação espacial, também vai existir a correlação temporal, e o modelo vai incorporar o efeito do processo de espaço-tempo, né, na estimativa dos homicídios. Tá? Antigamente, se fazia bastante modelagem usando cadeia de Markov, Monte Carlo cadeia de Markov, e aí eu nos peguei essa época onde os professores diziam que ficava dias um modelo sendo ajustado, né, para estimar os hiperparâmetros do modelo. Hoje em dia, a gente consegue, através do INLA, né, que é esse Integrated Necessary Laplace Approximation, que é uma aproximação de Laplace para estimar, né, os parâmetros e hiperparâmetros usando inferência bayesiana, né? Então, esses hiperparâmetros vão variar probabilisticamente ao longo do tempo, e aí esse processo vai dar conta de avaliar esse processo, a ocorrência desse processo no espaço e no tempo, no período utilizado. Aqui, então, para exemplificar, para não ficar algo que seja superficial, tentar, então, mostrar que o que eu usei no meu doutorado, né, que foi um estudo do espaço temporal das taxas de homicídio no Pará, né, então entre 98 e 2012, a gente vai ter que o Pará ele tem 144 municípios, ele tinha, né, naquele período que eu fiz, pode ser, essa é uma outra questão, né, de análise espacial, às vezes o município ele pode simplesmente sumir, ou pode ser criado um novo município, né, então isso tem que ser levado em consideração. Mas naquele momento o Pará tinha 144 municípios e foram 15 anos, né, da análise. Então, aquela contagem, né, ela seria modelada através de uma binomial negativa, e a média vai representar o número o MIT vai ser o número médio de óbitos, né, por homicídio no município I no tempo T. Então, você vai ter uma equação aqui que, assim, à primeira vista pode parecer mais complexa que ela realmente é, que vai ter as covariáveis de efeito do modelo, né, de disposição. Você vai ter dois efeitos aqui para o espaço, né, um efeito espacial estruturado e um não estruturado, e vai ter dois efeitos também para o tempo, né, um efeito estruturado para o tempo e um efeito não estruturado para o tempo. Né? Então, o que eu quero? Então, vou dizer para o meu modelo, né, olha, eu vou considerar que o meu efeito espacial, nessa distribuição dos homicídios no espaço, ela vai estar sendo modelada usando um ICAR, e o meu efeito estruturado por tempo ele vai dizer que é um R1, que depende sempre do passo anterior. Então, a minha contagem, né, relativizada pela população de homicídio naquele momento vai depender sempre do tempo anterior. Porque eu preciso dizer para esse modelo, como ele é bayesiano, eu preciso afirmar para ele quais são as priores desse modelo. Né? Então, dizer assim, olha, o meu tempo tem essa distribuição e o meu espaço tem essa distribuição, e aí eu testo para ver se esse espaço, esse tempo tem alguma relevância, né, na estimativa dos homicídios, e se tiver, eu vou incorporar no modelo, ok? Então, eu vou trazer, esse aqui foi a formulação do modelo, eu vou trazer alguns resultados desse modelo, né? Antes do resultado do modelo, eu vou falar uma coisa que é muito importante, né?
Nesse mesmo trabalho anteriormente foi feita uma revisão e a gente teve 49 tipos de indicadores ou variáveis diferentes como exposição para desfecho de homicídio ou crime violento. Então, você imagina, você quando pega para olhar os estudos anteriores, você tem desfechos de crimes e exposições mais variadas possíveis para mensurar, assim, parece até que com alguma tentativa de achar alguma associação, né? Então, mesmo, por exemplo, a taxa de analfabetismo, uma hora está associada positivamente, outra está associada negativamente, desemprego associado, em outro estudo está concordando, então, assim, tem muita divergência com relação a essas variáveis todas no estudo. Justamente porque as pessoas, alguns trabalhos, né, incorporam essas variáveis como variáveis de exposição, sem considerar os efeitos dessas variáveis, ou considerar possível arranjo espacial, até mesmo temporal, ou não pensam em alguma metodologia, algum aspecto conceitual para introduzir essas variáveis. Então, nesse estudo, tentei trazer, não é o objetivo aqui dessa apresentação, mas eu usei alguns conceitos de privação econômica, desorganização social, para trazer algumas variáveis. Então, a minha hipótese era que o índice de Gini tinha estava associado, né, à distribuição dos homicídios no Pará naquele período, né, pensando nessa coisa da desigualdade de renda e como em violência a gente tentar mensurar usando modelos estatísticos, sempre a gente vai ter alguma dificuldade. O índice de Gini se mostrou associado positivamente, mas com efeitos bem pequenos, né? Então, assim, a gente vai pensar, então, por exemplo, mulher, chefe de família com baixa escolaridade, com filhos de até 15 anos na escola, teria um efeito, né, o risco relativo a posteriori seria maior para você pensar no impacto, né, sobre os homicídios. Então, isso está mais que claro, né, do que alguns estudos dizem, que a desigualdade de renda por si só não explica a violência, né? Tem vários outros critérios, até porque esse modelo aqui só considerou aspectos socioeconômicos, sociais, não considerou, por exemplo, aspectos sobre apreensão de armas e drogas, ou impunidade, ou até mesmo outras questões demográficas, são outros aspectos teóricos conceituais que vão inferir sobre essa modelagem, mas ficou claro aqui que é bem difícil, né, você conseguir ter uma hipótese em violência e conseguir matematicamente você responder aquilo, você não consegue obter essa relação de causa e efeito, né? Até porque o estudo, sendo ecológico, ele não se propõe a isso. Mas aqui eu estou apresentando um mapa, né? Então, por exemplo, você vê que a população jovem ela tem menos áreas escuras do que a população geral, até essa foi um dos achados, né? Que a priori, assim, então, a desigualdade de renda ela vai ter um risco relativo posteriori maior na população geral, porque os efeitos que se abatem sobre a população jovem são outros, que não só a desigualdade de renda, né? A questão de afirmação e pertencimento a grupo, outras questões conceituais que estão por trás disso, mas a gente conseguiu estimar o risco relativo posteriori da ocorrência de eventos baseados em desigualdade de renda, né? O risco relativo a posteriori para a ocorrência de homicídio baseado em desigualdade de renda, dentro da população geral, na população jovem. E aí eu queria trazer algumas limitações, né? Que sempre que a gente pensa, muita gente usa um modelo, por mais complexo que ele seja, e não fica atento para outras questões. Então, a gente não consegue avaliar a relação de causa e efeito com esses modelos, né? A unidade de análise que são municípios, né? A gente não pode nunca introduzir, extrapolar isso para o nível individual. A gente não tem, assim, a gente pode pedir, mas ao contrário de outros países, a gente não tem, né, dados abertos de segurança pública, do judiciário, né, por município, por setor censitário, que pudesse ser usado como variável de controle, de maximização, de interação dessas variáveis socioeconômicas. Outra questão é que existem diferenças importantes em intramunicípios, né? Então, a desigualdade, por exemplo, o Rio de Janeiro é desigual entre bairros, né? Então, por exemplo, Rocinha, você tem, né, regiões que têm alta renda e baixa renda ali nos arredores da Rocinha, então pode ser que, dependendo do seu desfecho de interesse, das características de disposição, o município não seja a melhor unidade de análise para você avaliar. E, por fim, assim, outra limitação é que a dimensão territorial brasileira ela é muito grande, né? Então, tem diferenças culturais e regionais bem marcantes, então um achado que você pode obter para o Rio de Janeiro pode ser completamente diferente dos achados para o Pará, por exemplo. No Pará tem
todo o ciclo né, de garimpo e exploração de borracha, então, que podem marcar essa desigualdade de alguma forma e migração de pessoas para todos esses processos. Então, são fatores bem específicos daquela região que devem ser considerados na discussão, mas que nem sempre vão existir variáveis que consigam mensurar essas informações, tá? Então, o que a gente pode concluir, né? Que a abordagem do tema de violência, em particular de homicídios, ele tem, né, fatores estruturais e sociais multifatoriais, e são das mais diferentes complexidades possíveis, né? Muitos trabalhos eles vão pensar em lançar a mão do que tem disponível, porque, como eu falei anteriormente, não tem disponibilidade de muitas informações de nível municipal e é muito menos ainda em nível setor censitário, que seria até o ideal para você pensar em avaliar a diferença intramunicipal, né? Então, assim, outra questão que eu acho bastante importante dizer aqui é que, por mais que a gente pense em incorporar efeito espacial, efeito temporal, as teorias conceituadas têm que estar sendo usadas, né, como alicerce da escolha dessas variáveis, né, para que essa discussão faça algum sentido, mas que, por outro lado, né, a análise exploratória, né, ela espacial, a modelagem, ela é de baixo custo, né? Então, a gente consegue descrever situações de violência, né, identificando conglomerados de ocorrência dessas violências de forma bastante rápida e, né, eficiente. E a gente consegue também avaliar, né, ao longo do tempo, em determinada localidade, as tendências, né, e se basear nessas tendências para ou realizar estudos, né? Eu trabalhei alguns anos no CLAV, né, então a gente sempre pensou nessa coisa de Centro Latino-Americano de Estudos da Violência e Saúde, a gente sempre pensou nessa abordagem de forma quali e quantitativa, né? Então, eu enxergo bastante assim, os modelos como modelos de ajuda, né, a tomar de decisões para poder realizar estudos qualitativos e que meçam características ou informações que nesse nível de informação não estão disponíveis, né, para uso em modelos estatísticos, matemáticos e computacionais. Então é isso, assim, pensar, né, nas limitações. A minha orientadora até falou isso, né? Será que esses modelos são realmente melhores para explicar esse tipo de situação, né? Então, assim, realmente a complexidade do tema é bem grande, os modelos ajudam, mostram uma direção, mas não dá para pensar neles como uma solução para resolver esse tipo de questão. Tá, então é isso que eu queria trazer como mensagem, que é importante pensar nos pressupostos da modelagem, é importante tentar considerar, é importante tentar analisar à luz das teorias conceituais e que a gente precisa sempre pensar nesses estudos da violência como um estudo multifatorial, uma equipe interdisciplinar e que a gente consiga, cada um com sua expertise, trazer um avanço, né, trazer avanços no estudo dessa temática, né? Assim, eu enxergo bastante estatística aqui como algo que vai ajudar, né? Vai fazer parte desse arsenal de metodologias qual e quant que vão trazer algumas direções, né, essa complexidade que o tema aborda. Aqui são alguns livros, né, que são livros mais antigos, livro do Bailey, do Gatrell, do Cressy, do Ripley, e tem os do Jim Inland, né, que são livros que são um pouco mais atuais, né, do Elis, do Kainski, lá do Harvard Review, e aqui da Blanjardo. Aí tem esse aqui também, que é bem conhecido, assim, bem utilizado do Anselin também. Então, assim, são fontes de estudo aí para quem quer se aventurar nessa área de análise espacial para se basear e ter como referência. Então é isso, assim, espero que eu tenha conseguido trazer um pouco, assim, né, dessa aplicação da análise espacial. O tempo é muito curto, assim, né, a análise espacial é bem amplo, tem bastante coisa, ainda mais a parte matemática, computacional, não dá para falar muito agora nesse momento, mas o importante é pensar nisso, né, trazer essa discussão de que os modelos eles são ferramentas que nos ajudam muito, mas que nem sempre vão conseguir responder sobre aquele fenômeno de interesse da melhor maneira possível. Então é isso, queria agradecer mais uma vez, obrigado a todos. A gente que agradece, queria agradecer sua apresentação, pedir desculpa aí pela interrupção, e ressaltar a importância, né, do que você está chamando a atenção, quer dizer, de fundamentação teórica,
que faça a análise fazer sentido, ou que dê sentido, né, aos resultados. Nós temos até a 1h15 nessa sala. Eu quero avisar a todos e todas que mandem suas questões pelo chat, porque nós vamos ter uma meia hora, se der tudo certo aqui, para a resposta. E vou passar, então, imediatamente a palavra ao professor Joseph Murray, que vai falar sobre violência nos estudos de coorte no Brasil, a experiência de Pelotas. O professor Joseph é professor titular no programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas e diretor do Centro de Pesquisa em Desenvolvimento Humano e Violência. Fez sua graduação na Universidade de Oxford e o mestrado, doutorado e pós-doutorado na Universidade de Cambridge. Então, agora vamos passar a palavra ao professor Joseph Murray, que tem também 15 minutos, 20 minutos, desculpa, 20 minutos para fazer sua apresentação, e eu mando um aviso quando for 5 minutos aqui pelo chat. Muito obrigada. E não esqueçam de mandar as perguntas pelo chat para a gente poder fazer o debate no final. Professor José, a palavra é sua. Obrigado, Flávia. Bom dia a todos assistindo. É um prazer compartilhar essa sessão com vocês. Eu preciso que seja habilitado a compartilhar a tela, por favor. Então, vou falar hoje sobre os estudos de coorte em Pelotas e a pesquisa que eu faço nesses estudos sobre violência. Eu sou britânico, mas eu moro no Brasil há mais que 10 anos. Eu comecei a colaborar com o grupo em Pelotas em 2010, 2015, comecei como docente aqui. Essa sessão é super interessante, com vários métodos novos para estudar violência. De fato, o uso de estudos de coorte que acompanham pessoas ao longo do tempo não é tão novo nessa área, mas eu digo que é novo no Brasil. A gente tem uma abordagem bem interessante, sociológica, sobre vários fatores envolvidos em violência, estudos especiais que a gente acabou de ver, e também uma abordagem sobre as consequências para a saúde de violência, que seja letal ou não letal também. Que frequentemente são as consequências para a saúde são frequentemente estudados em relação à violência contra mulheres e contra crianças. E a gente estuda isso também em Pelotas, no Centro de Pesquisa em Desenvolvimento Humano e Violência. Mas hoje eu vou apresentar sobre uma outra abordagem de usar estudos de coorte para estudar questões de desenvolvimento de comportamentos agressivos, com a perspectiva que, para reduzir o problema, a gente precisa, além de entender as consequências para a saúde, a gente precisa entender os determinantes em níveis diferentes, além de determinantes sociológicos. Também tem uma abordagem que sugere que fatores individuais e familiares também são importantes ao longo do desenvolvimento da criança e adolescente. O estudo de fatores de risco para perpetrar violência inicialmente focou em fatores de risco durante a adolescência, porque durante as idades jovens, quando é mais observado atos violentos mais severos. Porém, aos poucos, teorias e estudos começando antes da adolescência
questionou os mecanismos durante a infância até a primeira infância que são importantes para o desenvolvimento de agressão crônica que está ligado com violência na adolescência e depois. Então, esse tipo de abordagem tem várias teorias, mas super importante na literatura foi proposto por Terry Moffat, que sugeriu que desde a primeira infância, uma criança que já pode ter dificuldades neuropsicológicas e encontra um ambiente estressante e difícil de lidar, vai gerar problemas de interação entre cuidadores e as crianças que evoluem mais agressividade na primeira infância, que acumula em termos de problemas ao longo do ciclo vital. Com esses olhos, a gente pode entender um fluxo de determinantes até ter crime na adolescência e a vida adulta. Então, essa teoria sugere que a gente precisa coortes de nascimento para entender esse tipo de determinante. Igual falei, já existem muitos estudos de coorte no mundo olhando determinantes de agressividade e violência, mas é uma abordagem menos utilizada no Brasil. Pelotas tem 4 coortes de nascimento muito famosos, então comecei a colaborar com um grupo em Pelotas para estudar violência dentro desses estudos. Para quem não conhece, são estudos de coorte com em torno de 5.000 pessoas em cada um. A primeira começou em 1982 e cada 11 anos um novo estudo de coorte foi lançado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Esses foram criados e coordenados por Fernando Barros e César Victor e tinham um delineamento de tentar incluir todas as crianças que nasceram na cidade de Pelotas em um ano calendário. Então, em 1982, com o primeiro estudo, foi monitorados os hospitais e mais de 99% das crianças nascidas na cidade foram incluídos no estudo. Então, esse slide demonstra os acompanhamentos que foram feitos ao longo dos anos seguintes do estudo que começou em 1982 e também o mesmo metodologia sendo utilizado em vários anos seguintes para acompanhar outras crianças. Então, dentro desses estudos que eu comecei a colaborar para incluir medidas sobre ser vítima de violência, mas também sobre a questão de praticar violência. Então, vou primeiramente mostrar uns resultados que a gente tem, já foram publicados vários sobre vitimização, os efeitos, as consequências da violência, mas também vários sobre fatores de risco para praticar violência. Eu vou mostrar só uns agora. A coorte, que nasceu em 1993 em Pelotas, é muito bem pareado com um estudo de coorte que eu estava trabalhando lá na Inglaterra, se chama AUSPAC, que também acompanhou um grande número de crianças que nasceram no início da década de 1990. Felizmente, os dois estudos tinham medido problemas de conduta que envolvem agressão e outros comportamentos problemáticos aos 11 anos com o mesmo instrumento. Quando eu comecei a colaborar aos 18 anos com a coorte de 93, a gente utilizou
o mesmo questionário sobre perpetração de crime e violência utilizado em Auspac para comparar entre os dois estudos. Então, esse questionário sobre perpetração de violência tinha 4 itens sobre a perpetração de assalto, uso de armas, carregando armas, o roubo, em um questionário confidencial. Então, a gente olhou aos 18 anos em Pelotas quantos participantes relataram ter envolvido na prática de violência nos últimos 12 meses. E como a gente sempre encontra, tinha mais prática de violência entre homens que mulheres em Pelotas. E isso foi parecido, essa razão entre os sexos em Auspac, mas a gente consegue ver quanto mais os jovens em Pelotas relataram praticar violência em comparação com Auspac, que bate bem com o que a gente já sabe por registros oficiais. Agora, a questão foi para a teoria que sugere que problemas de agressividade, problemas de conduta na infância são um precursor, um determinante de violência mais severa na adolescência. Então, no eixo X, aqui a gente vê no estudo da Inglaterra um nível de problemas de conduta relatado pela mãe aos 11 anos, quando a criança tinha 11 anos. E no eixo X, a probabilidade que o próprio jovem relatou praticar violência aos 18 anos. Então, tem uma associação clara entre os dois aqui, conforme aquela abordagem que tem origens de violência já na infância. Isso, então, já tinha sido demonstrado em coortes como Auspac, na Inglaterra e outros países, e a gente encontrou o mesmo tipo de associação em Pelotas. Ou seja, mesmo nesse contexto muito diferente no Brasil, com outras influências super importantes sobre violência que a gente pode considerar em termos sociológicos, também tem um papel do desenvolvimento da criança ligado com violência. Brevemente, um outro estudo atualmente sob revisão, também a gente analisou o efeito de reprovação na escola sobre violência praticada, nesse estudo sobre violência praticada aos 22 anos. Esse gráfico demonstra a associação entre o número de vezes que a criança foi reprovado entre 11 e 18 anos e a probabilidade de violência ser praticada aos 22 anos. Então, esse papel de educação é bem interessante cogitar e já está lá no modelo de uma acumulação de dificuldades ao longo da infância e adolescência ligado com crime e violência na teoria de Moffat. Essa teoria, como eu enfatizei no início, tem vários aspectos mais sutis na primeira infância que também são colocados como bem importantes para um grupo pequeno de crianças que desenvolvem problemas já na infância que são ligados com crime subsequente. Os coortes mais antigos não têm tanta informação relevante sobre esses aspectos, como interações entre pais e filhos, etc. Então,
chegando em Pelotas, eu comecei a trabalhar mais, então, com a coorte mais jovem, que nasceu em 2015, e comecei com um apoio da Wellcome Trust a avaliar vários aspectos possivelmente ligados com a agressão na primeira infância, que subsequentemente a gente pode avaliar em relação à violência em anos seguintes. Então, nessa coorte mais jovem, a gente, aos 4 anos, envolveu colocou uma série de medidas muito interessantes, bem observacionais com a criança sobre cognição, linguagem, impulsividade. A gente filmou a coorte inteira, as mães e pais fazendo várias tarefas para ter scores sobre a qualidade da interação entre os cuidadores e seus filhos. E também a gente está medindo aspectos sobre estresse por questionário e também por medidas biológicas, além da saliva, para talvez analisar epigenética. Em um momento, a gente coletou amostras de cabelo para medir cortisol. Então, nesse estudo mais atual, vou mostrar só uns pequenos resultados sobre agressão praticada aos 4 anos, que de novo foi através de um questionário com a mãe, foi medida e demonstrado que, como esperado, meninos têm um nível de agressão maior que meninas. E depois a gente relacionou esse desfecho de agressão praticada com vários possíveis fatores de risco na coorte medida até 4 anos. Tem muita informação sobre muitos tipos de fatores de risco medidos e a relação com a agressão para meninos e para meninas aqui, mas eu só queria destacar quanto o ambiente familiar em termos de depressão materna, violência entre parceiros íntimos e também os cuidados, as práticas parentais foram fortemente associados com agressão na própria criança. Então, práticas coercivas ou inconsistentes e maus tratos, todos muito importantes aqui. Então, nessa última fase da apresentação, vou mencionar, além de estudar fatores de risco, possíveis determinantes de agressão e problemas de conduta que podem afetar a violência no futuro, a gente está avaliando 2 programas dos intervenções alinhadas na coorte. Então, a gente tem um ensaio randomizado, olhando o efeito de 2 programas parentais, tentando melhorar as práticas parentais entre 369 famílias selecionadas na coorte, com vários desfechos sobre práticas parentais, além de desenvolvimento infantil e agressão. Super brevemente, um dos programas se chama ACT. Os 2 programas que a gente está avaliando envolvem grupos de mães e pais reunindo uma vez por semana para 8 ou 9 semanas para em ACT, para entender desenvolvimento infantil, para entender emoções e como lidar com raiva, para não usar força com a criança. E o outro se chama Conte Comigo, também envolve treinamento para pais para usar um ferramenta super simples, um livro de desenhos para estimular a cognição e entendimento social da criança.
e isso está feito ao longo de 8 semanas em grupos nessa forma. Os dois, de fato, essas duas intervenções, esses programas parentais são também, além de ser alinhado na coorte para avaliar os efeitos, são realizados em parceria com o governo municipal, que tem uma iniciativa grande de reduzir a violência na cidade de Pelotas, com muitos programas sendo implementados não somente na primeira infância, mas na adolescência, envolvendo trabalho com a polícia, e também a gente está fazendo uma avaliação em geral do impacto dessa iniciativa bem interessante. Então, para encerrar, eu trouxe uma metodologia de coorte bem conhecido por epidemiologistas. Como esse método pode ser utilizado para entender aspectos de desenvolvimento envolvido na violência que às vezes não estão tão salientados por estudos no Brasil. Eu queria salientar que esse olho mais individual e por processos na família, claramente é somente um aspecto do problema, como já foi falado, né? Violência é um problema multifatorial, com níveis diferentes, e tudo isso tem que ser colocado num modelo ecológico no final para entender e prevenir a violência com várias abordagens, não somente um. Então, muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos a excelente apresentação, acho que estamos acumulando várias novas metodologias e insights do campo para a discussão que será feita logo após a próxima apresentação. Então, por favor, quem tiver questões pode colocar no chat, que elas serão trazidas aqui para os nossos panelistas, assim que a gente ouvir a próxima apresentação, que é da doutora Fernanda Serpelloni, que é psicóloga, pesquisadora e pós-doutoranda da Fiocruz, doutora em Psicologia e Neurociências, e tem interesse nos fatores biopsicossociais de resiliência ao trauma, com foco em respostas epigenéticas e tratamentos baseados em evidência. Então, por favor, Fernanda, se você for tão disciplinada como nossos palestrantes anteriores, nós vamos ter aqui um tempo para conversar e aprofundar um pouco tão importantes contribuições que nós estamos ouvindo nessa manhã. A palavra é sua. Olá, Ana Flávia, obrigada. Primeiro agradeço o convite, de participar dessa mesa. Está sendo muito bom ouvir os colegas. Eu vou falar de algo mais específico hoje, sobre o estudo de como que o ambiente social, e a gente na forma de violência, estresse, afeta parte, de nossa biologia por mecanismos epigenéticos. Então, eu vou compartilhar já os slides, tá? Vocês estão vendo já? Sim, estamos vendo, Fernanda, perfeitamente. Então, tá ótimo. Bom, então vou falar sobre os efeitos transgeracionais do trauma, em gerações de famílias expostas à violência por meio das memórias epigenéticas. Eu comecei a desenvolver essa linha de pesquisa durante meu doutorado na Universidade de Konstanz, na Alemanha, e hoje, então, a gente trabalha tanto com as respostas epigenéticas, os efeitos adversos,
num estudo agora longitudinal, e também de que forma que esse conhecimento acaba sendo traduzido para intervenções baseadas em evidências para redução do sofrimento associado ao trauma, né? Eu tenho interesse sobre esses efeitos epigenéticos, né, em respostas às diversidades durante o período pré-natal e na infância. E na apresentação eu vou trazer, então, um pouco dos resultados que a gente já tem e aonde nós estamos no momento e quais são as perspectivas, né, das pesquisas. Todos sabemos que a violência ela é um importante problema de saúde pública, né? A questão já foi ressaltada pelos colegas, principalmente quando a gente olha para a questão da violência doméstica, a violência por parceiro íntimo. Ela é considerada, né, uma das fontes mais comuns e severas do estresse no humano. Pode afetar, a gente sabe pelos estudos que pode afetar tanto a saúde física, né, mas também a saúde mental. Os estudos mostram, então, a associação entre exposição à violência e transtornos do estresse pós-traumático, por exemplo, ansiedade, depressão, consumo excessivo do álcool e outras drogas. E a gente tem visto cada vez mais nos estudos, né, o quanto que a violência ela apresenta um impacto cumulativo ou auditivo, né, em questão de problemas de saúde mental, que na literatura a gente pode encontrar como building block. Com relação à saúde física, a gente tem os problemas cardiovasculares, como hipertensão, doenças do coração. E o que tem sido mostrado é que não apenas a pessoa diretamente exposta à violência, mas as gerações seguintes, elas podem sofrer os efeitos da exposição à violência, né, durante a gravidez, a partir do estresse vivenciado. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que mulheres grávidas que estavam próximas ao ataque do Trade Center, por exemplo, que desenvolveram estresse pós-traumático, os filhos também, quando expostos a eventos traumáticos, apresentavam uma probabilidade de desenvolver o TET. Enfim. Então, a pergunta é, né, como que é a forma, como que se dá que esse estresse psicossocial afeta a nossa saúde, né? Então, como já foi ressaltado, a forma como isso ocorre envolve uma interação complexa entre diferentes variáveis, né? A gente parte de um modelo, de uma perspectiva biopsicossocial, né? Aqui ressaltando, então, por exemplo, 3 grandes grupos, como os fatores sociais, biológicos, psicológicos. Então, a gente tem os fatores individuais, os relacionais, os sociais, ambientais. E o modelo biopsicossocial, ele estuda a interação, né, entre esses diferentes fatores para compreender essas dinâmicas entre a violência, saúde e qualidade de vida. Lembrando aqui que o fato de não ignorar a importância dos fatores biológicos, né, nos processos de saúde não significa privilegiar essa categoria entre as outras, mas pelo contrário, é poder entender como que esse ambiente social nos afeta, né, como que entra dentro da nossa pele. Então, minha pergunta de pesquisa começou justamente nessa interação entre o ambiente social e os nossos genes, né? Como que o estresse pré-natal pode afetar as próximas gerações. E estudos recentes, primeiro com modelos animais não humanos e depois estudos translacionais, sugerindo mecanismos epigenéticos como mecanismos biológicos envolvidos nesse processo. Então, rapidamente, não vou entrar em muitos detalhes sobre o que é epigenética, mas qual que seria a sua importância, né, desses estudos para as ciências do comportamento, para as ciências da saúde? Ela investiga como que o ambiente influencia o desenvolvimento da criança, né, como que afeta a expressão dos genes. Porque durante o desenvolvimento, o DNA que faz os nossos genes, eles acumulam marcas que determinam quanto que eles vão ser expressos. E essa coleção de marcas, ou seja, essas memórias, né, que a gente pode chamar do ambiente social, são conhecido como o nosso epigenoma. Então, as diferentes experiências trazem diferentes marcas, e isso ajuda a compreender, por exemplo, por que gêmeos que são geneticamente idênticos, né, exibem habilidades
características individuais, né? Então, se você tem duas pessoas com o mesmo código de DNA, por que elas são diferentes? Por que elas parecem diferentes? Então, muitas vezes, essas variações estão refletidas no epigenoma. Então, o epigenoma ele pode ser afetado tanto por experiências que a gente pode classificar como positivas, né, como relações de suporte social, oportunidades de aprendizagem, ou por adversidades, como exposição a substâncias tóxicas, o estresse, maus tratos e violência. São vários diferentes mecanismos epigenéticos, né? E a metilação do DNA é um desses mecanismos mais estudados com relação ao efeito do estresse no organismo. Bem rapidamente, é um processo químico no qual um grupo metil ele é adicionado ao DNA, então tem sido considerado um caminho, né, para a compreensão de como que esse ambiente social afeta a nossa saúde. Tem uma plasticidade epigenética, né, ou seja, é sensível às variações ambientais, ao mesmo tempo que tem uma estabilidade ao longo do tempo. Então, tem muitos estudos investigando o quanto essas alterações são estáveis e são plásticas, né, ao longo do desenvolvimento. E os estudos mostram, por exemplo, que o estresse pré-natal, o abuso infantil, o transtorno de estresse pós-traumático, depressão, estão associadas a modificações epigenéticas, né? Então, a gente pode dizer que ela é uma espécie de memória do ambiente social no nosso genoma. Ela literalmente significa no topo, né, ou acima, em adição aos genes. Eles alteram a expressão gênica, mas sem alterar a sequência do DNA. Então, podemos dizer que é uma forma de tradução da qualidade do ambiente para o nosso genoma, né? E aqui, se vocês verem esse desenho, a gente pode realmente pensar na metilação do DNA como um interruptor que liga ou desliga os genes, né? E isso geralmente, quando a metilação está presente na região promotora, vocês veem que tem um X aqui, aí o gene não vai produzir proteína, enfim, por exemplo. Geralmente, quando não está metilado, ou seja, tem uma porcentagem menor de metilação, aí a gente vê o gene, vamos dizer, com o interruptor ligado, tá? E ainda para ilustrar, né, se a gente olhar essa figura e pensar que em todas as células do nosso corpo a gente tem os mesmos genes, por que uma célula, ela se transforma numa célula de neurônio, né, uma célula neuronal, e outra uma célula do fígado, por exemplo? Então, é isso. É um mecanismo que a gente já tem a diferenciação celular, né, não necessariamente elas parecem diferentes, mas elas têm expressões gênicas diferentes. Então, é sobre esse mecanismo que a gente tem estudado para compreender os efeitos transgeracionais da violência. Tem estudos prévios, né? A gente estudos com indivíduos que cometeram suicídio, que revelou aumento de metilação de DNA em genes associados a respostas de estresse, o PGR, por exemplo, que é o gene do glicocorticoide, está envolvido no eixo HPA, então de resposta ao estresse. E aqui foram indivíduos que sofreram abuso infantil, né? A gente sabe também, por exemplo, maus tratos na infância também foram associados com metilação do DNA, em regiões de genes associados à regulação do estresse, estudos com veteranos de guerra e sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Um estudo nosso recente também mostrou que crianças, né, expostas à violência familiar e na comunidade apresentaram metilação diferenciada no gene específico chamado BDNF, que também é responsável, associado a respostas de estresse, a plasticidade neuronal e também alguns transtornos psiquiátricos. O que é interessante quando a gente olha para os estudos de epigenética é que as pesquisas mostram que podem haver meios de reverter certas alterações, né, com estratégias de redução de estresse e aumento da qualidade das relações de suporte social, né? Então, por exemplo, tem estudos com modelos animais não humanos, né, onde foi visto que
ratos de mães que passaram por estresse pré-natal, né, e eles apresentavam um comportamento mais ansioso, e também apresentaram alterações na metilação do DNA e sítio CPG em genes associados a respostas de estresse. E eles viram que quando esses ratos eram adotados, né, por mães que tinham um comportamento de lamber e cuidar, ou seja, era um ambiente mais enriquecido, essas alterações elas foram revertidas, né, na metilação do DNA. Recentemente, esse ano, foi mostrado também que intervenções terapêuticas, né, ou seja, intervenções psicossociais, intervenções psicológicas, elas também foram associadas com alteração em padrões de metilação do DNA antes e depois da terapia, com pacientes que apresentavam transtorno do estresse pós-traumático. Então, os estudos, eles mostram que o estresse durante a gravidez, e aí na forma de, pode ser depressão, ansiedade, guerra, né, exposição à guerra, à violência parceiro íntimo, ao estresse, podem, de alguma forma, quando a mulher está grávida, então assim, a mulher passa por uma situação estressante, uma das hipóteses é de que haja liberação de cortisol no organismo, e cortisol ele ultrapassa a placenta, ele é importante para o desenvolvimento fetal, mas o que a gente vê é que durante a gravidez, quando a mulher está grávida e passa por uma situação de grande estresse, altera os níveis de cortisol no ambiente intrauterino, criando o que a gente pode chamar de um ambiente intrauterino estressante, né? E isso pode promover alterações de metilação do DNA. No nosso estudo, a pergunta inicial foi se isso poderia também ser observado na terceira geração, né? Porque aqui temos a mulher que está grávida, se o feto for uma menina, as células germinativas para a terceira geração já está presente. Então, a gente teria 3 gerações expostas de forma diferente, em níveis diferentes, a uma situação estressante, né? Então, as experiências de violência sofridas pelas avós durante a gravidez poderiam ser observadas nos netos e netas, né? E essa seria a nossa hipótese multigeracional. E para isso a gente usou uma metodologia que investiga, é uma análise ampla do epigenoma, né? Ou seja, investiga 450 mil sítios CPG, ou seja, regiões de genes que ao mesmo tempo, né? Diferente de você usar uma abordagem de gene candidato, onde você vai especificamente para aquele gene e tenta entender qual que é os padrões, né, de resposta. Usando essa abordagem ampla do epigenoma, que hoje você já pode investigar 850 mil sítios CPGs, você consegue descobrir também novos caminhos, novos sistemas que podem estar associados com a exposição ao estresse, com a exposição à violência, que não foram reportados anteriormente. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas para isso a gente fez um estudo em São Gonçalo, que é a segunda maior cidade do Rio de Janeiro, onde tem altos níveis de violência, né, que são reportados. Para isso, a gente, então, teve coleta tanto dos dados, os traços psicossociais, os traços psicológicos, quanto os traços biológicos, né? Foi um estudo que a gente fez em colaboração com a Universidade de Constance com a Fiocruz, a ENSP. Então, a gente fez questionários, né, com mães, avós e crianças, entrevistas com 3 gerações, e para análise epigenética nós coletamos saliva, porque é uma forma de coleta não invasiva, enfim. Como a gente pode ver aqui nessa foto, são 2 ml de saliva que foram coletados. Aqui alguns dados, né, uns instrumentos que nós usamos na coleta de dados. E para a variável de estresse pré-natal, né, ou de violência sofrida durante a gravidez, nós investigamos violência doméstica na comunidade, violência por parceiro íntimo e outros eventos traumáticos. Ao todo, nós tivemos, então, 126 famílias, né, 126 tríades completas. As crianças e adolescentes tinham idade média de 13 anos.
que a gente observou? Na nossa amostra, 20%, tanto das mães quanto das avós, haviam passado por altos níveis de violência por parceiro íntimo, né? O que a gente viu é que o estresse materno teve um efeito maior na metilação do DNA dos adolescentes, se ele ocorreu durante a gravidez e não antes ou depois, a gente controlou para isso. E o que a gente viu nos resultados é que muitos dos genes que foram associados significativamente, né, com a experiência de violência por parceiro íntimo durante a gestação, eram genes envolvidos na regulação do estresse, no eixo HPA, na produção de cortisol. E aí, quando a gente foi para a terceira geração, a gente observou que os genes, os CPGs dentro dos genes, né, associados, eles estavam envolvidos no sistema cardiovascular, né, no risco de doenças cardiovasculares e alterações de pressão, né, o que vai de acordo também com os estudos que a gente observa de animais não humanos. Também vimos, né, que a violência não só durante a gravidez, mas também ao longo da vida, né, e aqui na infância e na adolescência também foi associado com padrões de metilação de DNA, mas de outros genes, né, como eu já disse, associados aí a transtornos psiquiátricos e também a plasticidade neuronal, que é o BDNF. E nesse momento, a gente voltou para o campo, né? Então, nós fizemos uma nova coleta com a terceira geração que participou da primeira onda. Nós incluímos algumas variáveis de resiliência e regulação emocional, além de usar os outros questionários, né, que a gente já tinha usado na primeira onda, justamente para investigar essa plasticidade epigenética ao longo do desenvolvimento, né? E incluímos também as respostas de estresse a partir da variabilidade da frequência cardíaca, né, durante o período, essas respostas frente a uma tarefa de estresse. Porque as perguntas são assim, tudo bem, a gente encontra porcentagem de metilação, mas isso é no nível molecular. O quanto que isso pode ser refletido no nível fisiológico ou funcional, né? Isso ainda a gente não sabe. Tem muitos estudos ainda investigando isso. Então, tem uma aluna de doutorado que está agora na Emory, na Universidade de Emory, justamente investigando essa associação, né, entre as respostas de metilação de DNA com a variabilidade da frequência cardíaca nessa segunda onda. Bom, então, para terminar e finalizando, essa é uma área nova, né, em termos assim, está em constante desenvolvimento, envolve trabalho interdisciplinar, né, grupos de diferentes áreas de genética, bioestatística, epigenética, psicologia, para trazer essa perspectiva biopsicossocial, né, para o campo da saúde coletiva. As metodologias de análise, elas ainda não estão estabelecidas, então sempre tem muita coisa nova surgindo. Enquanto desafio, a gente pode falar da questão do financiamento, porque essas análises epigenéticas, elas não são baratas, né? Principalmente quando a gente faz em larga escala, com uma análise ampla do epigenoma. Mas o que a gente pode ver com os resultados é que a qualidade do ambiente pré- e pós-natal podem ter implicações no nosso epigenoma. Então, enquanto consequências funcionais desses achados, a gente ainda precisam ser investigadas, né? Mas elas aumentam, ajudam na compreensão da resiliência em ambientes estressantes e ressalta de forma molecular a importância do bem-estar da mulher durante a gestação, tanto para ela quanto para as próximas gerações, né? Enquanto a gente fala de nutrição e restrição a certas substâncias que já fazem parte do cuidado pré-natal, a violência tem sido amplamente negligenciada. Então, a gente chama atenção para esse período da gravidez como uma oportunidade de ter acesso a essas famílias. E com isso eu gostaria de agradecer a todos e a nossa equipe. Obrigada.
Muito obrigada, Fernanda. Acho que foi uma sequência de, né, novos e nem tão novos formas de estudo de um problema tão presente, tão importante para a saúde coletiva e para a sociedade. E eu queria, então, nós temos algumas perguntas que foram encaminhadas pelo chat, e eu vou começar, então, com essas perguntas e fazer também uma. Claro que também não me furtar, aproveitar e fazer uma pergunta. Primeiro, para o Carlos, nós temos duas perguntas, e eu estimulo a todos e todas que estejam vendo agora que encaminhem suas perguntas pelo chat. Não é? Primeira pergunta para o Carlos. Carlos, nós temos diferentes unidades de análise possíveis, municípios, bairros, distritos, setores censitários. Qual você considera ideal? Ou depende da pergunta? Penso na questão da heterogeneidade em áreas grandes, como municípios. E uma outra pergunta para o Carlos. Sobre a variação na qualidade da informação entre as áreas. Por exemplo, o uso da categoria de mortes por intencionalidade indeterminada, ainda é um problema em alguns locais, especialmente se consideramos também o tempo. Para o professor Joseph, chamado aqui de Joe, gostaria de te ouvir mais sobre eventuais diferenças e semelhanças entre a coorte Avon e Pelotas, UK e Brasil. E em que medida essas diferenças eventuais, mesmo que relacionadas a fatores individuais, guardam relação com aspectos sociais e culturais que são tão distintos entre o Brasil e o Reino Unido. E para Maria Fernanda, pergunta da Maria Fernanda para a doutora Fernanda. Interessante ver essa entrada da violência no corpo, pela via da epigenética. Ajuda a entender a associação entre exposição à violência e desfechos em saúde. Tenho visto literatura sobre carga alostática. Isso se conecta com seus achados? Poderia falar sobre isso? E aí eu, que sou uma pesquisadora da violência contra a mulher e da violência pelo parceiro íntimo, queria agregar a questão, porque eu acho que a gente viu aqui a importância da violência durante a gravidez e na primeira infância, e o papel importante do que a gente costuma chamar família nos estudos e intervenções, mas que na prática são as mães, né? Via de regra, ou tem um grande peso as mulheres que cuidam dessas crianças e a violência que elas próprias sofrem. Então, eu gostaria de pensar tanto o risco da estigmatização das mães e das próprias crianças jovens, né? Esse risco de se tornarem agressores ou pessoas com problemas com a criminalidade no futuro, né? O risco da gente, a partir dos estudos, isso ser transformado no cotidiano das práticas de saúde em um destino para essas crianças e, portanto, uma estigmatização. E também a importância, que me parece evidente pela apresentação de vocês, de estudos e intervenções também voltadas às questões de gênero e à violência cometida contra as mulheres, ou a violência por parceiro íntimo, e mesmo as questões de desigualdade de gênero no que tange o cuidado da casa e especialmente das crianças, né? Da avó para a mãe, para a filha. Então, um pouco como vocês pensam em termos de intervenção, a centralidade da questão de gênero e da violência contra a mulher, que me parece que tem efeitos transgeracionais bastante evidentes, que tem sido bastante demonstrado nas pesquisas, mas me parece que internacionalmente e nacionalmente o foco na primeira infância acaba por dar bastante destaque à criança e pouco a essa condição subordinada da mãe,
né? Então, essas são as questões, e a gente tem até uma E15 na sala. Se aparecer novas questões, eu vou ver se dá tempo, mas eu gostaria, então, de fazer de novo a rodada, começando pelo Carlos, depois o Joseph e a Fernanda, para trabalhar essas questões que já foram colocadas e também essa que eu coloco, né, em termos, nós temos tantos avanços metodológicos e um problema tão resistente à intervenção, até o momento, pelo menos, né, mas que nós temos também alguns resultados bastante animadores. Então, eu passo de volta aos palestrantes, sempre nesse jogo, né, entre o indivíduo, a comunidade e o social e cultural. Carlos. Tá. Tentar responder as perguntas. São perguntas que realmente levam a gente a pensar sobre a aplicação desses métodos, né, estatísticos com os dados que a gente tem. A primeira questão que eu queria colocar é que os modelos, né, sejam eles espaciais ou não, os modelos estatísticos, eles são uma tentativa de aproximação da realidade, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir aproximar o nosso achado tão próximo quanto a gente gostaria do nosso desfecho em questão. Então, sobre essa questão de qual seria a melhor unidade de análise, eu penso que são duas questões. A primeira é você pensar realmente na pergunta de estudo, se a pergunta faz sentido você analisar ela no nível municipal ou em níveis menores, e principalmente, e infelizmente, na disponibilidade dos dados, né? Nem todos os dados estão disponíveis na unidade de análise menor, né? Setor censitário, ou unidades né, administrativas e coisas do tipo. Então, acaba que é um trade-off, né? Uma troca entre o que faz sentido do ponto de vista teórico e do que a gente tem disponível para lançar a mão para realizar a análise. Sempre pensando também que os modelos são probabilísticos, né? Então, assim, os modelos não são determinísticos. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai estar sempre tendo que pensar que essas respostas elas vão se dar no campo dos riscos, das probabilidades de ocorrência ou não daqueles eventos em saúde, nesse caso aqui das violências. Então, é basicamente isso. Dependendo da pergunta, você vai avaliar qual dado está disponível, vai pensando no seu modelo teórico e nos métodos mais acessíveis que respondam a esse modelo teórico. Sobre a segunda pergunta da limitação dos dados por morte indeterminada, aí é realmente uma limitação da própria coleta de dados, né? Mas eu penso que os modelos, por exemplo, os modelos espaço-temporais, foi o que eu apresentei, eles podem ajudar nesse processo. Por quê? Eles vão estimar os riscos de ocorrência das violências ou de qualquer desfecho em saúde de forma posterior. Ou seja, eu vou utilizar o comportamento no caso dos homicídios que eu mostrei, né? Comportamento dos homicídios nos vizinhos e o comportamento dos homicídios em períodos anteriores vão me ajudar a estimar o risco de ocorrência daquele evento a posteriori, no momento seguinte. Então, por mais que aquela área tenha algum tipo de inconsistência, quando eu considero os vizinhos e o tempo, eu estou, de alguma forma, tentando suavizar, eu penso, a ocorrência desses eventos indeterminados, né? Lógico que eu não vou conseguir incorporar totalmente essa informação na minha estimativa, mas eu acho que o comportamento espaço-temporal, né, o efeito espaço-tempo ajuda a mitigar um pouco essa questão dos óbitos indeterminados aí que podem ocorrer no desfecho de interesse. Então, basicamente, essas minhas respostas para as perguntas. Eu passo a palavra, acho que é para o Joseph agora, né? Obrigada, Carlos. E eu queria só agregar uma última pergunta para todo mundo ouvir aqui, da Cláudia Moraes. Jô, muito lindo os estudos sobre intervenções. Como vocês fizeram para levá-lo adiante durante a pandemia? Qual a adesão das mulheres aos programas propostos? Muito obrigado. Então, estou lembrando uma pergunta sobre a comparação entre a coorte de 93 em Pelotas e Ausbach e semelhanças e diferenças. A primeira coisa, o delineamento dos estudos é super parecido, né? São coortes prospectivas de nascimentos com vários instrumentos iguais,
tem detalhes diferentes, a frequência de acompanhamento, umas coisas medidas em não em outro, mas eu acho a questão maior é sobre quanto os dois lugares têm contextos diferentes que claramente são em muitas maneiras, culturalmente, socialmente, de economia, né? Tem tantos fatores diferentes, é difícil isolar qualquer impacto só com 2 estudos devido a tantas diferenças. Mas esse contexto social interage com esses aspectos individuais, talvez em 2 formas maiores. O contexto social vai afetar esses processos individuais e familiares desde o início da vida. Então, um contexto mais desigual, com mais estresse, mais violência na comunidade, vai afetar todos os processos dentro da casa e a maneira que a criança vai ser criada. Então, tem essa influência do contexto social. E a segunda, quando a criança já está desenvolvendo e especialmente indo para a adolescência e está interagindo mais com a comunidade, então o que a criança está trazendo em termos individuais vai interagir dependendo do contexto, quanto tráfico de drogas tem, quanto impunidade por crime e tudo, vai significar que o mesmo característica individual pode resultar em desfechos diferentes, claramente. Então, é uma questão enorme, na verdade, e com vários jeitos que podem ter diferenças entre os 2 lugares. A segunda coisa sobre as intervenções, a gente teve dificuldade de manter uma adesão boa nas intervenções. A gente, na pesquisa, tentou incentivar isso e tinha em torno de 70% das mães completando cada programa. Durante a pandemia, isso parou na cidade, mas em termos da pesquisa, a gente tinha em torno de 99% das mães voltando para as avaliações. Estou ciente do tempo, então vou encerrar com isso. Estão chegando questões super interessantes, mas nós temos que fechar essa sala 1h15, então eu vou passar a palavra para a Fernanda. Eu imagino que vocês podem ler essas 2 últimas perguntas no chat também. Fernanda. Bom, então vou ser breve, né? Começando, acho que teve uma pergunta sobre o estresse alostático, né? Esse efeito cumulativo do estresse. Então, assim, tem realmente muitos estudos que eles estão investigando esse efeito cumulativo dos diferentes sistemas, né? Que a gente tem, fisiológico, epigenético, e como que isso pode se configurar em modelos, né, de predição, enfim, de risco, ou mesmo resiliência ao longo da vida. Eu acho que tem muita coisa sendo estudada, e é interessante quando a gente pensa no efeito do estresse pré-natal, é um sistema como se fosse a gente tivesse um saquinho e ele foi agitado, né? Então, o que a gente vê também, muitos estudos, por exemplo, que mostram uma certa adaptação fisiológica ao estresse no ambiente intrauterino, vamos dizer assim, o que isso não significa que é positivo ou negativo em termos de desfecho ao longo do desenvolvimento. Mas é importante a gente sempre considerar os diferentes sistemas dentro de um contexto, né? Então, e dessa interação entre o ambiente pré-natal com o pós-natal. Então, acho que tem muita coisa aí para a gente entender, né? Os efeitos funcionais disso, para a gente realmente é um salto muito grande.
até o momento. E falando sobre a questão da estigmatização das mães, né, Ana Flávia, que você disse da violência por parceiro íntimo, a gente trabalha com intervenções, né, por exemplo, para mulheres que passaram por violência doméstica e desenvolveram sofrimento associado à violência, né, ao trauma. E o que a gente vê, não só no período pré-natal, mas também ao longo da vida, a questão da violência ela é pouco abordada, né? Quando a gente pensa na atenção primária, quando a gente pensa também na dificuldade dos profissionais de, passou por uma questão de violência, então o que eu vou fazer agora, né? Então a gente vê uma medicalização muito grande por hipertensão, dificuldade de dormir, né? Ansiedade, mas sem olhar para a raiz do problema. E cada vez a gente vê mais a necessidade de intervenções no nível individual, comunitário, social. A violência ela ainda é um tabu. Quando a gente fala de violência sexual, a gente tem um discurso dominante de culpabilização, de estigmatização, e pouca voz ou poucos discursos de quem passou pela situação de violência, seja pela impossibilidade de falar, pelo medo de retaliação, ou pelo sofrimento que isso causa, né? Então, a gente tem como se fosse um lapso coletivo de memória no coletivo sobre o que é a violência, né? O que é, por exemplo, homossexual, e várias pessoas sofrendo individualmente por eventos similares. Então, tem todo um trabalho aí de como transformar essas narrativas, de como trazer voz e de que isso possa ser refletido no cuidado em saúde, né? Muito obrigada. Eu também chamaria atenção para a importância dos pais e da sua participação no cuidado, né, das crianças. Eu sei que nós temos 5 minutos para finalizar, eu queria ler últimas 2 perguntas, só para todos saberem, mas eu acho que essas perguntas vão ter que ser respondidas diretamente. Uma pergunta para a mesa: como as metodologias de abordagem da epidemiologia da violência veem estudos para avaliar os impactos da crise sanitária provocada pela pandemia? Nós não trabalhamos isso aqui, mas então fica a questão, né, o que os grupos acadêmicos de violência estão estudando sobre isso, e são muitos, e estão estudando muita coisa. E a questão para o Carlos de trabalhar os dados de óbito por local de residência ou local de ocorrência, né, e como lidar com as mudanças na definição dos homicídios e na porcentagem dos eventos de intenção indeterminada. Então, perguntas mais relacionadas ao contexto atual, né, tanto das mudanças das regras quanto da questão da pandemia. Mas eu acho que não dá tempo da gente responder essas perguntas com maior propriedade, então acho que depois os palestrantes podem responder diretamente às pessoas que perguntaram. E eu queria encerrar agradecendo muito a participação dos 3 palestrantes, dizendo que esse é um tema que torna-se importante para a saúde coletiva a partir dos anos 80, e é bastante interessante o percurso e a complexificação teórico-metodológica dos estudos, ao mesmo tempo em que é um fenômeno extremamente desafiador e ainda falta muito, né, para estudar. Até porque eu acho, então, bem na linha da saúde coletiva, aqui nós temos um problema multifacetado, interdisciplinar, multiprofissional, e que tem uma determinação, né, em diversos planos, bastante conectados e de difícil modificação, mas não impossível, né? Então, eu acho que aqui nós temos um desafio e nós temos também resultados, eu diria, iniciais, né, de um programa de pesquisa que ainda deve demorar algum tempo para conseguir deslindar o complexo, né, conexão entre os diversos determinantes e também alternativas factíveis, tanto para a sua prevenção, né, quanto para a assistência. E eu diria que essa conexão entre os pesquisadores da violência contra a criança e adolescente, os pesquisadores da violência contra a mulher, pesquisadores da violência contra o idoso,
É bastante importante, eu acho, que a gente se articule, né, e fecunde-se uns aos outros, né, para o avanço, porque, evidentemente, a violência também tem diversos aspectos interrelacionados, né, e a violência comunitária, evidentemente, também da criminalidade, né? Então, mas, ao mesmo tempo, a persistência da violência, ainda que em diferentes prevalências, ao redor do mundo, né? Então, eu acho que seja contra crianças, seja contra mulheres, seja contra idosos, seja contra grupos específicos, né? LGBT, ou deficientes, deficiência física, pessoas com problemas importantes de saúde mental. Mas eu gostaria de encerrar, para a gente não sair aqui de afogadilho, e dar uma última, um adeus. Eu vou passar de novo a palavra para cada um poder se despedir e agradecer muito, muito o tempo e a dedicação dos palestrantes e também aos que estão nos ouvindo, que nesse formato estranho a gente não pode ver, né? Mas vou passar de volta ao Carlos, Joseph e Fernanda para as suas palavras finais de adeus aqui. Carlos. Foi um prazer participar, né, assistir a apresentação da Fernanda, do Joseph, aprendi bastante, sensacionais, muito legal mesmo. E a gente se vê, a gente vai conversando sobre todas essas questões que foram levantadas. São questões realmente muito difíceis, né, mas que a gente não pode desistir, como a Ana Flávia falou, de buscar respostas para essas questões que tanto nos afligem, né? Mas é isso, obrigado a todos aí, excelente congresso. Vou falar, foi um grande prazer, foi muito legal ver o trabalho do Carlos e Fernanda também, e estou muito feliz de fazer mais ligações com colegas no Brasil com interesse nesse tema, então fico à disposição para contatos. Obrigado a todos. Agradeço também, agradeço o convite, estar na mesa, poder ouvir o Carlos, poder ouvir o Joseph, Ana Flávia, né? Então, acho que realmente a violência é um tema complexo, ele é multifatorial, a gente está tentando cada um estudar, né? E aumentar a compreensão, e lógico que a prevenção e a intervenção é sempre o objetivo final. Então, assim, fico muito feliz da gente ter esse espaço no Congresso, né, e falar sobre violência, sobre essas diferentes formas. Obrigada. Obrigada a todas e todos, e nós estamos, então, encerrando pontualmente a nossa sessão. Bom congresso a todas, todos, nos encontramos por aí. Até logo, obrigada.